Olá, investidor, tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui, a gente começando o mês de novembro e eu quero trazer para você um panorama do mercado para a gente poder ter uma ideia dos pontos que estão os principais ativos globais e o que a gente pode esperar para essas próximas semanas, desenrolando aí ao longo do mês de novembro, tá certo? Bom, vamos começar aqui com o mercado brasileiro. Primeira olhada que a gente vai dar é no Ibovespa. Claramente nós temos uma tendência de alta bem definida, mercado se desenrolando em topos e fundos ascendentes, e nós tivemos aqui nos últimos dias, depois da aprovação, da efetiva aprovação da reforma da Previdência no Senado, nós tivemos ainda um rally mais importante de alta, superando essa máxima histórica do índice em 107.300 pontos, abrindo forte nessa segunda-feira, fazendo uma nova máxima em 109.965 pontos. Expectativa que o índice possa chegar até os 112 mil pontos. A gente segue no Brasil, segue um cenário positivo, principalmente pela aprovação da reforma da Previdência. Tivemos alguns ajustes, algumas mudanças, mas a economia acima aí de 800 bilhões de reais para os próximos 10 anos foi uma reforma importante, foi algo significativo, o mercado viu com bons olhos. Agora entra na pauta do Congresso a reforma tributária. Vamos ver se ela caminha bem, pelo menos nesse primeiro semestre de 2020. Vai ser algo importante também o Brasil conseguir otimizar a forma como cobra os seus tributos, deixar algo fácil aí, algo mais prático para o investidor, para o empresário. Brasil caminhando. Outro ponto importante também de bolsa, que ajuda o mercado a subir, atrai investidores, é o nosso viés de queda de juros. Na semana passada nós tivemos mais um corte de meio ponto percentual, então a Selic caindo de 5,5% para 5%, e a gente, segundo estimativas do relatório Focus dessa segunda-feira, a gente deve ainda ter mais um corte de meio ponto percentual. Selic deve fechar 2019 na casa de 4,5% ao ano. Esses 4,5% ao ano, a gente deve ter uma manutenção da Selic em 4,5% ao ano ao longo de 2020. Então, quando você tem um corte nos juros, os meios tradicionais, principalmente em renda fixa, eles tendem a render menos e, obviamente, empurra o investidor para o mercado de risco para tentar fazer dinheiro na renda variável. Nossa inflação, hoje na casa de 3,2%, 3,6%, oscilando aí em 3,5%. Então, a gente chega a ter um juros real no ano de praticamente 1% ao ano. É muito pouco na renda variável, isso não considerando ainda impostos sobre os investimentos, mas aí é natural que o investidor tende então a buscar maior lucratividade no mercado de renda variável. Uma notícia importante também, nessa semana a gente teve a mudança do horário de verão nos Estados Unidos. Então, acabou o horário de verão nos Estados Unidos e nós temos um novo horário de negociação na Bolsa. A Bolsa abrindo às 10 horas da manhã e fechando às 18 horas de Brasília. Antes fechava às 5 horas da tarde, agora fecha às 6 horas da tarde, estendendo então uma hora as negociações para casar esse horário junto com o mercado americano. Informação importante aí para você. Bom, uma dica que eu sempre dou nas nossas lives, uma dica que eu sempre dou para os alunos do meu curso, para os meus seguidores: mercado de bolsa, principalmente aqui no Brasil, é um mercado em alta. Agora, o pulo do gato
é a gente fazer compras nos fundos. Quando o mercado faz algumas correções dentro da tendência de alta, para que a gente possa pegar esses impulsos. Evitar comprar em topo, para você não ficar com a sua ordem negativa. Então, mesmo dentro de uma tendência de alta, mais importante você saber navegar, quem sabe aí caçando os fundos para pegar os impulsos dos compradores dentro da tendência de alta e assim realizando bons trades, colocando o dinheiro no bolso. Nós temos aqui região de resistência entre 107.300, nova máxima do mercado entre 109.965. Então você toma cuidado, porque aqui a gente pode ter presença dos vendedores. Agora aqui, essa região de 101.000 pontos e 100.000 pontos, nós tivemos uma presença interessante dos compradores, da mesma maneira que aconteceu uma entrada de compradores em 95.500. Então, esses dois primeiros pontos de suporte que eu destaco para você, eventualmente uma correção do Ibovespa nesses níveis pode ser mais interessante para compras a favor da tendência de forma mais barata. Outro ponto de suporte bem bacana, a gente segue na casa de 9.500, 89.000 pontos, era uma resistência importante, mercado rompeu, foi lá em cima, voltou, testou como suporte, nós tivemos um rally interessante a partir desse ponto. Se caso o mercado vier testar novamente essa região aqui, 90.500, 89.000 pontos, a gente pode ter entrada interessante de compradores. Legal? Bom, para a gente finalizar o mercado brasileiro, vamos dar uma olhada no dólar. Dólar contra o real, expectativa aí, segundo informações do relatório Focus dessa segunda, dólar dentro da casa de R$ 4,00, tanto para 2019 como para 2020. Então, a gente pode ter o dólar oscilando um pouco para baixo, oscilando um pouco para cima, mas deve ficar dentro de uma banda, dentro de um desvio padrão, em torno de R$ 4,00. Muito importante a gente se atentar que dólar acima de 4,10 é uma região de atuação do Banco Central. O Brasil tem grandes reservas de dólares, então o Banco Central atua acima dessa zona para evitar que a moeda dispare. Então, arredondando aqui de 4,10 até 4,20, a gente tem uma região importante de resistência, com forte presença de vendedores. A gente pode notar nos últimos meses praticamente 3 tentativas de romper esse topo aí em 4,19, 4,21 que o mercado não conseguiu. Temos aqui uma região de interesse em 3,95 que você precisa prestar atenção. Nessa queda, o mercado segurou aqui de novo em 3,95, segurando aí, muito provavelmente a gente vai testar de novo 4,10, 4,20, 4,15, alguma coisa nesse sentido. Aqui para baixo, de 3,95, segue o alerta para essa ampla região de suporte. Nós temos um ponto interessante em 3,7125, 3,6315, 3,5775, toda uma área despertando interesse dos compradores. Dica importante para vocês: quando o mercado de dólar está aqui para cima, é uma oportunidade boa para você fazer um saque da sua conta de Forex, se aproveitando da valorização da moeda, valorizando ainda mais o lucro que você teve nas suas operações,
E quando o mercado está aqui embaixo, é uma oportunidade interessante para você fazer aportes na sua conta de operações em Forex, porque você vai conseguir depositar mais dólares na sua conta, já que a cotação vai estar relativamente mais barata. Tá certo? Bom, vamos partir agora para o cenário de bolsas internacionais. Tivemos alguns acontecimentos importantes nesse final de semana. O primeiro deles foi que o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Ross, ele comentou durante o final de semana que as tarifas que os Estados Unidos pretendiam colocar sobre veículos europeus, japoneses e coreanos, essas tarifas elas podem não acontecer. Então a gente segue aí no viés política aí de morde-a-sopra, principalmente tática de negociação do Trump contra os seus parceiros comerciais. A gente já entra num viés de cenário de corrida eleitoral para 2020, onde o Trump vai tentar sua reeleição, e pode não ser interessante para ele estender tanto a guerra comercial com a China, como esses entreveiros com outros parceiros comerciais, de repente colocar a economia dos Estados Unidos num viés de recessão. Então, essas declarações aqui do Ross a respeito de uma possível aí não colocação de tarifas frente aos veículos europeus, japoneses e coreanos caiu muito bem. Nós tivemos uma abertura de semana positiva nos índices asiáticos, também nos índices europeus, e já uma abertura em alta também em Wall Street, fazendo novos recordes. Outro ponto importante, notícia divulgada aí pelo governo da China no final de semana, é que os presidentes Trump e Xi Jinping, eles têm mantido contato direto a respeito do acordo comercial. Era esperado que o acordo pudesse ser assinado agora no encontro que teria no Chile, mas com as manifestações que nós temos no Chile, o encontro não vai acontecer. Mas Trump, Xi Jinping, ambos os governos já podem buscar novo local para assinatura desse acordo. O Trump chegou até a sugerir assinatura no estado agrícola de Iowa, nos Estados Unidos, um estado que sentiu bastante a guerra comercial, já que os chineses passaram a comprar menos grãos dos americanos. Então a gente tem no viés uma possível assinatura da fase 1 do acordo, que seria um pontapé inicial, como também a assinatura de todo o acordo para pôr fim a essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. É uma notícia que traz uma expectativa boa, que traz uma esperança aos mercados, os presidentes estarem conversando, estarem buscando alternativas para colocar fim a essa guerra comercial que já se arrasta desde 2018. Vamos dar uma olhada aqui nos principais índices. A gente tem o Dow Jones fazendo uma nova máxima em 27.450, mas a gente segue o índice visitando uma região importante de resistência, 27.450, 27.000 pontos, 26.700, uma região importante de resistência. Assim como eu comentei com você no Ibovespa, nós temos mercado americano em alta, mas o pulo do gato é você fazer compras quando o índice faz alguma correção, para você pegar esses impulsos de alta. Então, nesse ponto aqui de máximas históricas, pode ser um pouco perigoso você fazer compras nesses níveis. Segue importante para nós no Dow Jones, 25.700 se formou um suporte no mês passado. A gente tem aqui perto dos 25.000, 25.250, uma outra região de compradores, um pouquinho aqui mais para baixo, nos 24.600,
também uma outra zona de suporte. Todas essas regiões que podem pintar oportunidades de compra se caso o índice fizer alguns recuos. Partindo agora para o SP500, um mercado muito parecido com o Dow Jones. A gente segue uma nova máxima histórica no SP500 em 3.083,5 pontos, mas nós tínhamos essa máxima aqui em 3.030 pontos, durou por várias semanas, para a gente prestar atenção também. Outro ponto de interesse no SP500 em 2.950. Aqui para baixo já começa a ficar mais interessante com a atuação dos compradores em 2.855. Essa região aqui também se desenha como uma região importante de suporte entre 2.775 e 2.728. Vamos até arredondar aqui. 2.725 se desenha como uma região interessante também de compra. Mercado em tendência de alta, mas segue a dica para você, eventualmente mais interessante comprar para você seguir a tendência principal, mas ficar de olho em eventuais correções para você comprar na baixa e se aproveitar dos movimentos de alta a favor da tendência principal do mercado. Para a gente finalizar os mercados em Wall Street, temos aqui o índice Nasdaq. Nasdaq fazendo uma nova máxima histórica em 8.233. Tínhamos uma região importante aqui de resistência para você prestar atenção entre 8.051 e 7.880. Então aqui a região de resistência com presença de vendedores. Aqui para baixo já fica mais interessante um suporte 7.475, outro suporte 7.225, outro suporte em 6.940. Também um desenho muito parecido com Dow Jones e SP500. Os mercados americanos em tendência de alta. E a gente tendo essa resolução da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que é o que deve acontecer mais hora ou menos hora, pode atrasar algumas semanas, mas saindo esse acordo comercial, a gente deve ter a continuidade da tendência de alta nos índices das bolsas americanas aí ao longo de 2020. O Trump deve articular para manter a economia americana em expansão, em crescimento, para que seja uma boa carta na manga, um bom argumento para ele tentar a sua reeleição aí em 2020. Dá uma olhada agora no DAX. DAX a gente tinha um ponto de briga aqui muito interessante, muito importante, entre 12.650 até 12.450, uma região de resistência com forte presença dos vendedores. Você nota como o mercado batia lá e descia com força. Porém, nós tivemos esse movimento importante aqui de rompimento. Chegou a dar uma paradinha na resistência em 12.950, agora testa 13.200. Se caso nós tivermos uma correção do DAX, essa região entre 12.650 e 12.450, ela pode funcionar como suporte numa eventual entrada de compradores, já dando um gatilho bacana a favor também da tendência de alta, que ganhou tônus, ganhou potência, principalmente a partir do rompimento dessa zona de resistência. Temos aqui também outros pontos importantes de compra no DAX,
essa região de suporte entre 11.850 até 11.600 para você ficar de olho. Essa região de suporte entre 11.250 também. Tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha agora em gráficos de dólar. Dólar ien. O dólar ien ele tem uma correlação direta com os índices das bolsas. Geralmente quando as bolsas sobem, o dólar ien também sobe. E nós tivemos um teste importante dessa região de suporte entre 106,75 até 104,500. Forte entrada de compradores nessa região. O mercado tem um ponto de briga aqui, ó. Vai ter que ter força para romper 109,25 até 109,75. Mas a gente já começa a notar aqui o mercado fazendo topos e fundos ascendentes. Um fundo aqui, outro fundo aqui, possivelmente outro fundo aqui. E tendo força para superar 109,75, a gente pode ter uma esticada do dólar ien até essa zona de resistência entre 112,50 até 113,15. Uma zona interessante, aí, uma zona importante de resistência. Para a gente poder ficar de olho, dica também, tá? Dica, operar na ponta compradora o dólar ien. A gente tem um diferencial importante de taxa de juros entre essas duas moedas. E você opera a favor do swap comprado no dólar contra o ien, que você vai ganhar dinheiro na taxa de permanência. Bom, falando de dólar, dólar franco um pouquinho mais lateralizado, mas a gente segue com essa região de suporte importante entre 0,9715 até 0,9650. Tivemos entrada de compradores nessa região. Ponto de resistência, uma primeira resistência importante entre 1,0050 até 1,0125. Então o mercado aqui trabalhando de forma lateral, mas ele deve ter força para vir buscar essa região de resistência. E aqui, ó, acima de 1,0125 deve buscar, abre espaço para 1,0250. Essa região que nós tivemos aqui, a máxima de 2019. Vamos dar uma olhada agora na Libra. Libra vem aqui, tivemos novamente uma extensão do Brexit para 31 de janeiro. O Brexit que estava marcado agora para 31 de outubro, mas nós tivemos mais uma extensão. Segue um tanto quanto turbulento, um tanto quanto complexo o cenário de Brexit, mas ao que se desenha, ao que parece, é que a gente deve ter uma saída com acordo do Reino Unido da União Europeia, que seria um cenário o menos pior na atual conjuntura. Então, se caso o Reino Unido saísse da União Europeia sem um acordo, seria extremamente prejudicial para a economia britânica, também para a economia europeia, seria um caos, seria desordenado, mas com essa extensão do prazo até 31 de janeiro, a expectativa é que seja possível, já existe um novo acordo que já foi apresentado e aprovado aí pelo Boris Johnson junto à União Europeia, agora precisa ser aprovado no Parlamento Britânico, mas a expectativa é que aconteça isso, que os britânicos consigam se entender no seu parlamento para que esse acordo entre em vigor, tá certo? Nesse período também a gente deve ter eleições. O Boris Johnson acredita que promovendo essas eleições ele pode conquistar finalmente maioria no parlamento, o que ficaria mais fácil de rodar, de aprovar, de passar aí os seus projetos. Em relação à Libra,
Libra contra o dólar, nós tivemos uma valorização muito forte. Puxar aqui da mínima histórica, um 19,50 até um 30,15, praticamente 9% de valorização da Libra nas últimas semanas, com esse apontamento de que muito provavelmente nós teremos uma saída ordenada da Libra da União Europeia, do Brexit. Então nós tínhamos aqui uma região importante de suporte entre 1,2115 até a mínima histórica 1,1950, uma região muito forte de suporte. Tivemos novamente entrada de compradores. Aqui, uma região de interesse entre 1,2415 até 1,2650. Note como, num primeiro movimento, o mercado segurou, mas depois nós tivemos uma forte entrada de compradores. Se caso o mercado vier para cá, testar de novo essa região entre 1,2415 e 1,2650, a gente pode ter presença de compradores. A Libra já efetuando topos e fundos ascendentes. Então aqui a gente pode ter a configuração de um novo topo. E o objetivo, pelo menos na minha visão de longo prazo, é a Libra vir testar essa região de resistência entre 1,33 até 1,3385 nos próximos meses, com o Brexit finalmente se resolvendo, para a gente poder ficar de olho. Dá uma olhada agora no petróleo. Antes vamos dar uma passadinha no euro. Nessa segunda-feira aqui, um evento muito importante. A Christine Lagarde, ela que era diretora do FMI, do Fundo Monetário Internacional, então ela assume o Banco Central Europeu no lugar do Mário Draghi. Importante evento. A gente precisa acompanhar de perto agora como vai ser esse mandato da Lagarde frente ao Banco Central Europeu. Mas a gente já pode dar uma olhada aqui no euro. O euro muito achatado, muito lateralizado em 2018, em 2019, não trazendo muitas oportunidades de trade de longo prazo, mas desenhou aqui importante para nós um suporte 1,0875, trabalhando agora acima desse ponto de interesse em 1,11. A gente chegou até a fazer um fundo aqui interessante. Então, o euro segurando acima de 1,11 pode ter força para testar essa resistência 1,1415 ou eventualmente um pouquinho mais para cima, 1,1575, que seria essa próxima resistência. Mas nessa faixa aqui, entre 1,1415 e 1,1575, por enquanto uma região de resistência com presença de vendedores, para você ficar atento. Agora sim, vamos dar uma olhada no petróleo. Petróleo muito interessante ao longo de 2019. Vou pegar desse ponto aqui. Petróleo lateralizado ao longo de 2019, mas a gente tem esses pontos inferiores, 52,15, 50,50, uma região de suporte despertando o interesse dos compradores. Note como os preços, quando chegaram nesses níveis aqui de baixo, nós tivemos movimentos de alta, ao passo que esses pontos aqui em cima, 61, 63,75 e 66,50, 66,50 sendo a máxima de 2019, também chama atenção. Então aqui para cima, uma região interessante de resistência com presença dos vendedores.
Falando agora mais importante aqui do movimento recente dos últimos dias, tivemos entrada de compradores nessa região de suporte, o mercado já começa a se desenvolver em topos e fundos ascendentes, e a gente deve ter nos próximos dias um teste da resistência em 61, eventualmente se tiver um pouquinho mais de força até os 63,75, mas graficamente falando, o petróleo agora em viés de alta. E para a gente fechar esse panorama do mercado agora de novembro, vamos dar uma olhada rapidinha no Bitcoin. O Bitcoin trabalhando aqui, trabalhou de forma importante nessa região de suporte entre 8.500 até 7.250. Chama atenção esse candle de forte entrada compradora que nós tivemos na semana passada, jogando os preços lá para cima. A gente pode ter a evolução, a formação de uma tendência de alta nas próximas semanas. E eu vejo como objetivo de longo prazo do Bitcoin um teste ali na casa de 13.850, alguma coisa perto disso. Perto aí da máxima que nós tivemos em 2019. Tivemos uma forte entrada de compradores nessa região de suporte. Fico alerta para você aqui, 5.800 também temos um outro ponto importante de suporte que pode despertar a entrada de compradores. Mas a partir desse momento, a partir desse ponto, a gente pode ter a formação e desenvolvimento de uma tendência de alta, trazendo aí valorização para a criptomoeda. Tá certo? Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso bate-papo rápido, trazendo para você um panorama do mercado para esse mês de novembro, para que você possa ter uma ideia geral aí dos principais ativos, o que pode acontecer ao longo desse mês. Não esqueça de deixar o seu like, de deixar a sua curtida nesse vídeo. Espero que você tenha gostado, te desejo boas operações, grande abraço e até o nosso próximo vídeo.